Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui para terminar esse capítulo cabuloso de Provérbios 5. Hoje os versículos do 20 até o 23 tá aqui na sua telinha para você parar e dar uma lidinha. Mas enfim, depois de o pai ter falado de toda a desgraça que o filho pode encontrar com a mulher adúltera, ou com a mulher estranha, com a mulher proibida, com a mulher loucura, e depois de mostrar toda a bênção que o filho pode desfrutar com a mulher da mocidade, na sabedoria, no caminho de Deus, então, se o filho tomar a decisão de abraçar o seio da estrangeira, ele vai falar, causa um choque, né? Ele fala, por que, filho meu, você vai andar atraído pela estranha? Por que você vai abraçar o seio da estrangeira, sendo que é só desgraça? Né? Como eu falei alguns episódios atrás da escolha do carro, né? Um carro que só dá dor de cabeça, só problema, e um carro bom, qual que você vai escolher? Não, eu quero esse aqui que dá problema, que eu vou ter que levar ele toda semana no mecânico para gastar bastante, que consome um monte de combustível. Eu quero esse. Mas por que você quer esse? Esse é o questionamento que o pai levanta se o filho decide abraçar o seio da estrangeira. Causa um choque, porque é só desgraça, a gente já viu. Toda desgraça que esse caminho produz, né? E ele continua, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele aplana todas as suas veredas, ou ele julga, ele considera todas as suas veredas, né? Porque o adultério, você pode até conseguir esconder dos homens, mas do Senhor não se esconde. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, diz Provérbio 15. O Senhor sabe de todas as coisas e vai julgar essa situação, né? Ou seja, o adultério não é algo que você pode deixar debaixo do tapete. Essa sujeira não fica debaixo do tapete, ela está diante daquele que um dia nós vamos ter que prestar contas. E quanto ao ímpio, ou seja, esse camarada que em vez de escolher uma vida decente com uma esposa, escolhe a prostituição, as suas iniquidades o prenderão e ele será detido com as cordas do seu pecado, ficará preso com as cordas do pecado. E esse versículo fala do poder do pecado, e o poder do pecado é manter a pessoa escravizada, manter a pessoa presa, amarrada ao pecado. Por quê? O camarada vai, nesse caso aqui, atrás do adultério, e o adultério não consegue satisfazê-lo. E aí o que ele faz? Ele busca de novo o adultério, busca mais uma vez o adultério. E o pecado vai amarrando ele com a corda, e cada pecado amarra ele com a corda. Vai ficando cada vez mais difícil ele sair daquela situação, cada vez mais amarrado. Ele fica àquela situação, não conseguindo sair, a vida dele fica cada vez mais difícil. Então, esse caminho do adultério que o pai tem mostrado, né, é um caminho que causa ilusão, a gente já viu isso nos episódios passados, causa enfraquecimento, né, físico, causa escravidão, prisão espiritual e pode até gerar física também, né, a gente já viu isso, e por fim causa a morte. Está no versículo 23, ele morrerá pela falta de disciplina, pela falta de correção, pelo excesso da sua loucura, andará tropeçando por aí, cambaleando, né, torto. Então, é um caminho que só causa desgraça, né? De maneira que a vida sexual do homem, ela tem um lugar certo para funcionar sem causar desgraça, que é dentro do casamento. É que nem o fogo. O fogo, ele pode ser de grande bênção para o homem ou de destruição. Se você colocar o fogo na lareira, o fogo vai aquecer as pessoas e não vai causar destruição. Mas se eu quiser colocar o fogo aqui na cortina, ele vai queimar a casa inteira. Vai matar as pessoas que estão dentro. Então, o sexo é assim. Ele foi feito para funcionar bem dentro do plano de Deus, que é dentro do casamento.
com a sua esposa. E aí sim você vai ter um casamento único, exclusivo, intenso e satisfatório. Qualquer outro uso do sexo é prostituição, que é todo intercurso sexual fora do casamento. E isso fisicamente falando, né? Agora, espiritualmente, o adultério é a idolatria, né? A infidelidade espiritual é a idolatria, como a gente já viu, é tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida que está acima de Deus. Toda doutrina, todo ensinamento, toda pessoa, qualquer coisa que a gente colocar na nossa vida acima de Deus é idolatria e é adultério espiritual. E a gente precisa ficar atento com isso, porque isso causa a mesma destruição que o adultério físico, só que espiritualmente. E ainda que a pessoa esteja presa com as cordas do pecado, a tampa o adversário não pode colocar. A pessoa pode olhar para cima e falar: Senhor, me ajuda porque eu estou preso. Se for o caso de você estar preso numa infidelidade espiritual, num adultério espiritual, o Senhor pode, ou até físico também, o Senhor pode te ajudar a sair dessa situação, porque Jesus Cristo é o único que tem poder para quebrar as cordas do pecado. Aliás, diz a palavra de Deus que o Senhor nos ama e nos prendeu com as cordas do amor. E por que a gente vai querer ser preso com as cordas do pecado? A gente tem essa decisão para tomar. Você vai querer ser preso com as cordas do amor de Deus ou querer ser preso com as cordas do pecado? Veja que o filho pródigo está lá em Lucas 15. Ele deixou o pai para ir gozar das coisas que o mundo tem a oferecer e ficou preso com as cordas do seu pecado. Mas ele olhou para cima e disse: vou voltar para o meu pai. Tá ouvindo aí hoje o Senhor dizer: ei, volta para mim? Né? Graças a Deus que o Senhor fala no nosso coração: saia do pecado e volte, e o Pai vai te receber de braço aberto, vai te beijar, vai te colocar um anel no dedo, vai te receber como filho. Mas a gente não pode ignorar a fatalidade, a desgraça do adultério. Isso aqui é que o pai queria imprimir no coração do filho: olha, se você abraçar o seio da estrangeira, é isso que vai acontecer. E espiritualmente é morte, é separação de Deus, é inferno, é condenação, é ir para um lugar longe de Deus, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Hebreus, lá em capítulo 10, ele trata bem sobre essa questão da infidelidade, do adultério espiritual, porque o povo de Deus estava sendo perseguido pelos judeus para deixar o Senhor Jesus, o cristianismo, e voltar para o judaísmo. E o autor de Hebreus, ele fala, né, no capítulo 10, versículo 19 em diante, ele fala: olha, entremos com ousadia no santuário, né, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, guardemos firme a nossa confissão sem vacilar, porque Deus que fez a promessa é fiel. Vamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Não deixemos a nossa congregação, ou seja, não deixe o Senhor Jesus Cristo para ir atrás de outras doutrinas falsas, né? Outros deuses falsos. Como é costume de alguns haviam se desviado, deixado o Senhor, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, se nós conscientemente deixarmos as bênçãos dessa união com o Senhor para ir para o pecado, não resta mais sacrifício pelo pecado, senão uma expectativa terrível de condenação. E também no capítulo 12 de Hebreus, versículos 14 até o 17, ele fala: olha, procure viver em paz com todos, busque a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Olha,
cuide que ninguém seja privado da graça, seja afastado da graça de Deus, que é em Cristo Jesus, né? E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Ele fala, lembra de Esaú, que trocou a bênção de Deus, ou seja, o que ele tinha de melhor, o que Deus lhe deu de melhor, ele trocou isso por um prato de lentilha. Ninguém seja profano, né? Como Esaú impuro, ou seja, pornos, né? Que vem a pornografia, que vem a prostituição, né? Que é todo intercurso sexual fora do casamento ou todo intercurso fora dessa união com o Senhor, né? E essa raiz de amargura que está associado com esse texto de Esaú, fala lá em Deuteronômio 29, Deus já havia tratado desse assunto, e ele fala assim, lá em 29, versículo 18, ele fala assim, achando aqui, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, ou seja, cometa adultério espiritual, nosso Deus, e vá servir os deuses com D minúsculo, destas nações, que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só da onde vem a questão da raiz de amargura, né? Ou seja, para que não haja uma pessoa que se desvie de Deus e sirva como raiz que cause essa amargura, ou seja, essa contaminação, a pessoa que fica lá, deixa o Senhor, vem aqui servir esses outros deuses. Essa é a raiz de amargura, uma raiz que produz algo amargo, que é deixar o Senhor para ir servir outros deuses. Caso haja adultério, seja físico, seja espiritual, o Senhor nos chama ao arrependimento. É hora de levantar a cabeça e falar, Senhor, vou me levantar e vou voltar para o Senhor. E vou voltar para os teus caminhos. Vou voltar a te servir. Né? Ou se você ainda não serve o Senhor, eu vou servir o Senhor. Vou sair dessa vida de pecado e vou servir o Senhor. Porque nessa vida de pecado só há desgraça e tristeza. E comparado com o caminho do Senhor, não dá para viver no pecado. O caminho do Senhor é cheio de bênção, de fruto, de alegria, de paz, de justiça. E é aí que o Senhor quer que nós estejamos. Obrigado pela companhia. Se inscreva, se ainda não estiver inscrito. Dê o seu like, seus comentários aí sobre esse assunto, sugestões, correções, caso tenha falado alguma bobagem. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Muito importante para que a palavra tenha livre curso, para que a plataforma distribua a palavra de Deus mais e o nome de Jesus seja glorificado. E a gente se vê no próximo vídeo, continuação da série Além do Óbvio, capítulo 6 agora. Até lá!